O juiz da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Francisco Codevilla, rejeitou denúncia apresentada contra a ativista Sarah Winter por supostas injúrias e ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o juiz rejeita a denúncia por injúria e manda intimar o Ministério Público para propor transação penal em relação ao suposto crime de ameaça. Após o ministro Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal invadir a casa da ativista para apreender seus aparelhos eletrônicos e dinheiro em operação de busca e apreensão determinada no âmbito do Inquérito 4781, conhecido como Inquérito Fake News ou Inquérito do Fim do Mundo, Sarah Winter reclamou em vídeo publicado pelas redes sociais e afirmou que pretendia promover uma coerção social contra o ministro com manifestações em frente à sua casa. Tensa e abalada emocionalmente após a saída dos policiais, a ativista disse que se estivesse em São Paulo, iria à frente do prédio do ministro e pediria a ele para descer e trocar socos com ela. O ministro mandou prender a ativista e posteriormente substituiu a prisão temporária por prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, censura e proibição de falar com outras pessoas, entre outras medidas restritivas, embora Winter não tivesse sido sequer indiciada. Mais de 7 meses depois, Sarah Winter permanece em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Em sua decisão, que rejeitou a denúncia pelo suposto crime de injúria, o juiz apontou: deve-se ressaltar que a Constituição Federal também assegura a liberdade de manifestação do pensamento como direito fundamental, tal qual a honra, do que se depreende a priori que não é razoável que alguém possa perder a liberdade ou ter direitos restringidos por dizer o que pensa, ainda que de alguma forma suas expressões possam macular a honra ou a imagem de outrem. O juiz questionou: é razoável retirar a liberdade de um indivíduo quando este, por sua conduta, atinge a honra de alguém? É evidente que não. A honra, a despeito de ser um direito fundamental, formalmente o é, mas talvez nem o seja do ponto de vista material, mas esta é outra discussão, não é um bem essencial à vida digna do indivíduo, e tampouco um dos pilares de sustentação da sociedade. Além do que, uma vez ofendida, pode ser suficiente e eficazmente recomposta com o direito de resposta e a indenização civil, solução que a própria Constituição oferece para este caso de aparente antinomia entre o direito à liberdade de expressão e a honra. O juiz acrescentou, por fim, uma última consideração sob um ponto de vista pragmático. Tendo em conta as restrições financeiras do Estado e a carência de recursos humanos, as atividades de investigação, acusação e julgamento devem centrar-se nas condutas efetivamente impactantes para a sociedade, descartando-se os conflitos interpessoais passíveis de serem resolvidos por vias menos onerosas. É dizer, a criminalização em demasia desvia o foco da função protetora do Estado e consome recursos escassos. Por meio de suas redes sociais, a ativista se pronunciou: não é razoável que alguém possa perder a liberdade ou ter direitos restringidos por dizer o que pensa. A frase acima foi retirada de um dos trechos da decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, que hoje rejeitou a denúncia injustamente feita contra mim pelo Ministério Público. A Justiça constatou o óbvio, que opinião não é um motivo razoável para prender por 8 meses uma mãe de família. Mas, enfim, como já declarei anteriormente, de toda a cruz que Deus permite que carreguemos, é possível retirar bons frutos. Tenho me aprofundado na vida de estudos, acompanho de perto a educação do meu filho e estou lançando nesta semana o Clube de Alta Cultura, o projeto mais importante que já concebi. Agradeço de coração a todos vocês que me acompanharam, defenderam e, principalmente, me fortaleceram com suas orações. Vamos em frente, pois há muito a ser feito pelo Brasil, começando dentro de nossos lares. Ouça trechos da decisão do juiz.
Inicialmente, observe-se que o crime de injúria, como regra, somente se processa em juízo mediante queixa do ofendido, podendo, no caso de o ofendido ser funcionário público e as ofensas irrogadas em razão do desempenho de suas funções, ser processada mediante denúncia do Ministério Público, desde que tenha havido prévia representação do ofendido. Em relação ao crime de ameaça, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público também depende de representação da vítima. Não se vislumbra nos autos representação formal por parte do ofendido, vítima, apenas determinação de encaminhamento de cópia dos autos originários, que tramita no Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República, a fim de que sejam apurados os fatos. Contudo, considerando o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que qualquer manifestação inequívoca do ofendido, vítimas, autoridades de persecução penal é suficiente para suprir a exigência da representação formal, tenho por preenchida a necessária condição de procedibilidade. Superada a questão processual, entendo que a complexidade da matéria em relação ao crime de injúria, nos termos em que ora se propõe o exame, exige breve digressão sobre a dogmática do direito penal, mais especificamente sobre o que se convencionou chamar bem jurídico penal. Pois bem, a Constituição Federal de 88 impôs a criminalização de condutas em determinadas situações. São os chamados mandados constitucionais de criminalização. Existem, entretanto, diversas outras situações aptas a reclamar a intervenção mais enérgica do Estado, apesar de não constarem expressamente do texto constitucional. É o que se pode chamar de mandados constitucionais implícitos de criminalização. Nesse caso, como identificar tais situações? A resposta, penso, está na própria Constituição, no elenco de valores por ela tutelados, e um bom começo para esse exercício investigativo, inegavelmente, passa pela análise do rol dos direitos fundamentais. Ora, não há dúvidas de que a honra, tida por violada na narrativa da denúncia, encontra-se constitucionalmente tutelada. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Entretanto, o fato de ser reconhecida pela Constituição Federal como direito fundamental, o que impõe ao Estado o dever ativo de tutela respectivo, não revela que, necessariamente, a honra tenha que ser tutelada pelo direito penal, o mais intervencionista de todos os mecanismos à disposição em um Estado democrático de direito. Esta é a premissa básica do nosso raciocínio. Nesse sentido, Luiz Greco sinaliza que o conceito de bem jurídico deve necessariamente ser mais restrito que o conjunto de valores constitucionais, pois nem tudo que a Constituição acolhe em seu bojo pode ser objeto de tutela pelo direito penal. No mesmo rumo, leciona Luiz Regis Prado para quem nem todo bem jurídico requer proteção penal, isto é, nem todo bem jurídico há de ser convertido em um bem jurídico penal. Já Luciano Feldens afirma que a relação entre bens jurídicos constitucionais e penais não haverá de ser de coincidência ou de recíproca cobertura, mas de coerência, interação ou efeito recíproco, o que conduz a uma necessária interpretação, teorização, do direito penal conforme a Constituição. Everardo da Cunha Luna, por sua vez, fornece o conteúdo do bem jurídico penal ao sustentar que, como o direito penal protege bens jurídicos fundamentais, fundamental é aquele bem jurídico que mais se aproxime dos direitos naturais, ou seja, aquele mais profundamente sentido e vivido, direito cuja postergação impede ou dificulta gravemente a manutenção e o desenvolvimento do homem e da sociedade, considerado como um todo. Com uma visão mais restritiva, Winfried Hassemer entende bens jurídicos como interesses humanos com necessidade de proteção penal, ou ainda os bens vitais, ou seja, imprescindíveis para a vida em comum para a sociedade. Ressalta que tais bens são eminentemente individuais. Em primeiro lugar, deveriam ser defendidos sob a esfera penal o patrimônio e a propriedade, seguidos da vida, da saúde e da liberdade. Assim,
os bens supraindividuais devem demonstrar que são aptos a serem bens vinculados a seres humanos individuais. Essa é a denominada teoria pessoal ou teoria monista pessoal do bem jurídico. Com efeito, a partir das referidas contribuições doutrinárias, extrai-se de um ponto de vista funcional que a norma penal incriminadora somente se justifica se tiver por finalidade a proteção de valores essenciais à existência do indivíduo, enquanto ser isolado e como membro de uma coletividade. E quando me refiro à existência, não falo apenas da vida, mas de todos os componentes necessários a uma vida digna, como a integridade física, a propriedade, a liberdade, além dos bens supraindividuais. É dessa noção básica, portanto, que se deve extrair a ideia de bem jurídico tutelável pelo direito penal, ou seja, é necessário que se trate de um valor constitucionalmente consagrado e intimamente vinculado à preservação do indivíduo e à estabilidade das relações sociais. Assim, não faz sentido criminalizar condutas que não ofendam os bens essenciais à vida digna do indivíduo, como a honra. Na verdade, a própria opção legislativa pela ação penal privada ou pública condicionada, com possibilidade de renúncia ao direito de queixa e até mesmo do perdão, de certa forma revela o consenso no sentido de que a honra não é tão relevante assim à existência digna do indivíduo, já que se trata de um bem disponível. Portanto, com exceção das expressas determinações ao legislador ordinário, no mais, é preciso extrair do texto constitucional quais são os valores, bens jurídicos, verdadeiramente essenciais à existência digna do indivíduo. São esses os bens passíveis de serem tutelados pelo direito penal. Mas não é só isso. Mesmo após identificados os tais valores essenciais à vida digna, é preciso ter em conta que a norma penal incriminadora, ante o seu caráter subsidiário, tem espaço de atuação circunscrito às hipóteses em que outras normas menos restritivas não sejam capazes de atingir o objetivo pretendido pelo legislador como mecanismo de controle e manutenção da paz social. É a chamada ultima ratio. Nesse sentido, Ishida esclarece que o caráter subsidiário do direito penal se perfaz no sentido de que é aplicado quando fracassam os demais ramos do direito. Trata-se da ideia de que a pena só deve ser utilizada se não houver meios alternativos para a prevenção do comportamento lesivo. Assim, a intervenção do direito penal só é legítima quando falham outros instrumentos como as normas civis, o poder de polícia administrativo e as sanções não penais. Com efeito, considerando que nos crimes contra a honra a conduta atinge uma projeção relevante do indivíduo, porém não essencial à sua existência digna, a indenização civil, já prevista no próprio corpo da Constituição, revela-se adequada e suficiente, proporcional, à recomposição do dano individual e à prevenção de novas condutas, ao passo que o manejo da norma penal incriminadora caracteriza excessiva e desnecessária intromissão estatal, desproporcional. Sob outro enfoque, deve-se ressaltar que a Constituição Federal também assegura a liberdade de manifestação do pensamento como direito fundamental, tal qual a honra, do que se depreende a priori que não é razoável que alguém possa perder a liberdade ou ter direitos restringidos por dizer o que pensa, ainda que de alguma forma suas expressões possam macular a honra ou a imagem de outrem. A esse respeito, Luciano Feldens adverte que a força normativa da Constituição impede que o legislador ordinário ou qualquer outro poder público submeta a debate aquilo que conferem os direitos fundamentais. Assim, na medida em que a atuação do agente venha a situar-se no âmbito de proteção de uma posição jurídica ativa, ou seja, de um direito individual ou coletivo, reconhecido ao cidadão ou à cidadania, exemplos, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, o direito de reunião e associação, a liberdade de domicílio, a liberdade de organização sindical, o direito de greve, etc., estará proscrita a intervenção do legislador penal. Exemplificativamente, se as liberdades de expressão e manifestação garantem, como efetivamente garantem, as faculdades de reivindicação e protesto, em nenhuma hipótese poderá o direito penal recortá-las, por mais aborrecedoras que essas manifestações possam se revelar. Neste ponto, considerando o vasto catálogo de direitos consagrados no texto constitucional,
e o alto grau de abstração da maioria deles, a teoria dos bens jurídicos penais constitucionais ou a busca pelo referencial constitucional material das normas penais incriminadoras, depara-se com um dos seus principais obstáculos, porém, nada que não possa ser superado com o recurso à técnica da ponderação de valores e interesses. Aliás, se assim não fosse, difícil ou quase impossível seria a tarefa de criminalizar condutas. Com efeito, ponderando-se os valores constitucionais em aparente antinomia, chega-se à conclusão de que o bem a ser penalmente tutelado deve ter a mesma importância e relevância que a liberdade na existência digna do indivíduo. Vale dizer, não se pode responder com a privação da liberdade à ofensa a um bem não essencial à vida digna do indivíduo. Por tal razão, é absolutamente indispensável que haja proporcionalidade entre o bem atingido pela conduta delitiva e o bem que será constrangido pela atuação impositiva do Estado. Luciano Felden sintetiza o debate dizendo que o legislador depara-se com um mandado implícito de criminalização apenas quando 1. O bem jurídico a ser protegido esteja dotado não apenas de assento constitucional, circunstância que revestiria de legitimidade o eventual recurso ao direito penal, mas não propriamente necessidade, mas de uma nítida e inquestionável preponderância dentro da própria ordem constitucional de valores, dignidade constitucional primaz do bem jurídico. E 2. Em adição, quando pela repulsividade da agressão, a proteção normativa requerida, por não apresentar um efeito necessariamente dissuasório, se mostrasse insuficiente ou mesmo ineficaz se não fosse estabelecida por meio de sanção penal. Assim sendo, vistoriado o aporte teórico, ainda que de forma não exaustiva, questiona-se: é razoável retirar a liberdade de um indivíduo quando este, por sua conduta, atinge a honra de alguém? É evidente que não. A honra, a despeito de ser um direito fundamental, formalmente o é, mas talvez nem o seja do ponto de vista material. Mas essa é outra discussão. Não é um bem essencial à vida digna do indivíduo, e tampouco um dos pilares de sustentação da sociedade. Além do que, uma vez ofendida, pode ser suficiente e eficazmente recomposta com o direito de resposta e a indenização civil, solução que a própria Constituição oferece para este caso de aparente antinomia entre o direito à liberdade de expressão e à honra. Guardadas as proporções, mas ainda tratando do direito à livre manifestação de pensamento, o egrégio STF, ao concluir que a lei de imprensa não fora recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente, deixou claro que mesmo a solução de indenização por danos morais poderá ensejar a mitigação da liberdade de expressão, no que se extrai, digo eu, que privação da liberdade ou restrição de direitos, como soluções evidentemente mais intrusivas e amargas, são inadmissíveis. Por fim, uma última consideração sob um ponto de vista pragmático. Tendo em conta as restrições financeiras do Estado e a carência de recursos humanos, as atividades de investigação, acusação e julgamento devem centrar-se nas condutas efetivamente impactantes para a sociedade, descartando-se os conflitos interpessoais passíveis de serem resolvidos por vias menos onerosas. É dizer, a criminalização em demasia desvia o foco da função protetora do Estado e consome recursos escassos. Portanto, diante de tudo o que se expôs, com delongas, admito, mas fez-se necessário diante da relevância do tema, entendo que os tipos penais que criminalizam a calúnia, artigo 138, a difamação, artigo 139, e a injúria, 140, com exceção da injúria real, parágrafo 2º, e da injúria discriminatória, parágrafo 3º, previstos no Código Penal de 1940, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Ante o exposto, rejeito a denúncia oferecida em relação ao crime previsto no artigo 140 caput, cumulado com o artigo 141, incisos 2 e 3, aumento de pena, e artigo 71, crime continuado, todos do Código Penal. Quanto ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, ameaça, intime-se o Ministério Público Federal para apresentação de proposta de transação penal nos termos da Lei 9.099 de 95.